Olá, alunos! Seja muito bem-vindo. Sou o professor Fabrício Melo. Grande prazer estar aqui com você mais uma vez em mais um curso aí, onde nós iremos estudar a partir de agora o LibreOffice Calc, que é o concorrente do Microsoft Excel, programa que trabalha com planilhas eletrônicas. O pessoal costuma ter um pouquinho de medo, porque tem número, tem muito cálculo, aí o cara fala, poxa, esse programa deve ser chato. Não, relaxa, eu vou tentar facilitar. Agora, óbvio, são programas que detêm muito treino, tem que ter treino, o aluno tem que treinar, tem que praticar, fazer muitas questões, né? Ah, professor, mas eu não tenho mais computador, hoje tudo é tablet, é celular, eu estou estudando pelo meu celular. Bem, pensando nisso, eu tento ilustrar o curso da melhor maneira possível, colocar foto em tudo, te mostrar as ferramentas por fotos, né? Mas se puder ter no computador e praticar, ajuda demais, tá? Então, seja muito bem-vindo a mais um curso aí do Fabrício Melo, aqui do Gran Cursos Online. Então, joga lá, tá aí, Informática para Concursos, a minha marca aí, né? E a bola da vez, vamos falar do LibreOffice, para ser mais exato, o Calc, que é aí o programa de planilhas, onde o LibreOffice temos aí o Writer, que você sabe, concorre com o Word. O Calc, você sabe, concorre com o Excel. O Impress, você sabe, concorre com o PowerPoint. O Base, que é o banco de dados, concorre com o Access, né? O Draw, que é desenho, concorre com o Publisher, não é isso? Que é para desenhar. E o Math, que é um programinha de equações matemáticas, concorre com o Equation. A diferença é que o Equation trabalha dentro do Word, né? Equação dentro do Word, o Math é um programinha separado que você pode migrar para os outros aí. Então esse é o pacote. E a nossa bola da vez está de branco aí. É o Calc. Você já deve ter assistido meu curso de Writer, porque geralmente quando cai Calc, cai o Writer também. Então já deve ter assistido o nosso curso de LibreOffice Writer, né? E sabe que eu trabalho muito com a ideia de exercícios. Mas temos que passar uma teoriazinha primeiro para você poder, né, dar uma familiarizada com o programa. Trabalha com padrão ODF, ou seja, os arquivos do LibreOffice a gente chama de Open Document File. Por isso que as extensões todas começam com a OD, tá vendo? Aí você tem o ODS, que é o padrão do Calc, né, é o arquivo original do Calc. Mas ele também aceita XLSX, que é do Excel, né, formato do Excel, como o XLS, que é o formato do Excel antigo, né? Como ele também tem OTT são os arquivos de modelo, aquelas planilhas prontas, né? Os arquivos prontos, né? XLT, aí seria os modelos do Excel. CSV são os arquivos separados por vírgula. É muito interessante esse arquivo. Esse arquivo, por exemplo, você tem uma planilha assim, ó, com nome, né? CPF, identidade. Quando você exporta para CSV, ele transforma cada coluna dessa numa vírgula. Então ele separa, ó, as colunas por vírgula. Então quando você for importar para um banco de dados, para um programa de agenda, ele já reconhece quem é coluna e quem é linha. Muito bacana. XML é arquivo de internet, também é compatível. HTML, né? Também é internet. E o famoso PDF, né? Apesar que o Calc ele apenas cria o PDF, né? Não tem como você abrir nem editar o PDF, tá? Nós estamos trabalhando aí com a versão, o meu curso aqui varia da 5 até a versão 6, 6.1 é a que eu vou trabalhar com você. Esse programa muda muito, tá? Tá sempre alterando, tá sempre mudando, tudo bem? É um software livre, por que livre? Porque existem 4 liberdades, né? O software te dá a liberdade de execução, te dá a liberdade para você estudar. Então, para estudar, você tem que ter sempre o código aberto, né? Te dá a liberdade para alterar. Também tem que ter o código aberto. E te dá a liberdade para distribuir, né? Por isso que a gente chama de software livre, tá? E ele é grátis, o melhor de tudo. Onde você pode baixar se você tiver interesse? Tá o link aí, ó. pt-br.libreoffice.org, deu enter, cai na página, lá tem um pacotão, baixa para você treinar. É importante, o treino, como eu disse,
é importante, tá? Então esses são os primeiros comentários aí do LibreOffice Calc. Aí tá aí, essa é a tela dele, tá, aluno? Lembrando, como eu falei, nosso curso está variando entre versão 5, versão 6, né? Que muda muito, está sempre sendo atualizado, então não dá para ficar, né? Gravar 5.0, 5.1, não dá, é muita versão. Mas eu tenho essa variação. Como é que é dividido aí o LibreOffice? Tá vendo? Ó, barra de título lá em cima, como todo programa tem, de Windows, né? Barra de menus, onde ficam os menuzinhos lá em cima, né? Barra padrão, que é a famosa barra onde tem o botão salvar, imprimir, né? Barra de formatação, onde tem um negrito, itálico. A famosa barra de fórmulas, né? Que é onde a gente vê as fórmulas que são digitadas, essa barrinha branca. Caixa de nome, que é onde você vê qual célula que você está, podendo até mesmo alterar o nome da célula, né? Barra de planilhas, ó, onde você vê o nome, quantas planilhas você tem, né? O LibreOffice geralmente dá início com uma planilha, o padrão dele, né? Barra de status, ó, informações aí da sua pasta de trabalho, da sua planilha. Barra de zoom, para aumentar ou diminuir o zoom, a famosa barra lateral que tem aqui do lado, onde você tem aí o atalho para as funções, né? Navegador, os estilos, tá tudo aí. Então, essa é a tela do LibreOffice, essas são as barrinhas que você tem padrão, caso você não tenha um computador, esteja com um tablet ou com um celular, você consegue aí, né, localizar de maneira mais fácil, andar pelo programa de maneira mais tranquila, tudo bem? Fiz questão de detalhar para você. Aí, aluno, onde que está o peguinha do negócio? Se você assistiu o curso do Writer, você viu que eu bati muito nessa tecla. Esses menus aí, ó. Esses menus são muito cobrados. Óbvio que eles vão cobrar muita fórmula, função, mas você tem que saber onde estão as coisas no LibreOffice. Então, para ajudar você, eu printei menu por menu, ó. Todos os menus vão estar printados e eu vou dar uma passada rápida por eles para você. Tá vendo, ó? Tá aí o que tem dentro do menu arquivo. Então, se você quiser dar uma estudada, né? Arquivo geralmente é o todo, é onde você vai trabalhar com sua pasta de trabalho, porque você sabe que um arquivo do Calc chama-se pasta de trabalho, né? Dentro da pasta de trabalho existem as planilhas, né? Planilhas fazem parte da pasta de trabalho. Então, o menu arquivo é a opção de salvar, imprimir, exportar, fechar, né? Ou seja, o todo, abrir, né? Criar um novo, tá tudo aí no menu arquivo. Depois temos o menu editar, que também tem no Writer, que é a ideia da edição, como desfazer, refazer, copiar, colar, localizar uma palavra, localizar e substituir, registrar as alterações que foram feitas na planilha, fazer comparação de documentos, né? Edição, né, da sua pasta de trabalho. Depois o menu exibir, que também existe no Writer, que é o menu de exibição, onde você pode aí exibir, ocultar as barras de ferramentas, né? A barra de status, tá vendo? Ver os cabeçalhos, ou seja, fazer o navegador, que é você andar pela planilha, né? Tela inteira, dar zoom, então parte de exibir, ocultar alguma coisa, né? Depois temos aí o menu inserir, que também tem no Writer, que é para você inserir o que está de fora, ó, trazer o que está de fora para dentro, como inserir uma figura, né? Que mais? Inserir um gráfico, ó, isso aqui é muito importante, né? Que esses programas de planilhas aí, para gráfico, eles são excelentes, né? Inserir uma função, inserir uma caixa de texto, inserir hiperlink, data e hora, então fica de olho, que é um menu aí bem adotado aí pelas bancas, né? Depois temos o menu formatar, que é a parte da formatação da planilha, né? Como formatar o texto, espaçamento, ó, o formato numérico das suas planilhas, o clonar a formatação, que equivale àquele pincel de formatação que tem no Word e no Excel, né? Que você copia só a formatação. Olha lá, a formatação de células, linhas, colunas, né? A mesclagem de células está aqui dentro também. Então a ideia é mais de formatar, a parte de formatação. Aqui um recurso muito legal, a formatação condicional, que você impõe uma condição para ele formatar alguma coisa. Por exemplo, se na célula ficar números maiores que 50, formate a célula de vermelho, né? Menores, formate a célula de amarelo, por exemplo. É assim aí que você está esse recurso. Depois temos o menu exclusivo. Então já coloca aqui, ó, menu planilha, exclusivo aí, né, do Calc, não tem no Writer, né? Que
que é onde você insere, ó, só células, inserir mais linhas, inserir mais colunas, tá vendo? Porque cuidado para não confundir com inserir, né? O inserir não tem esses recursos de célula, linhas, colunas, né? Parte também de exclusão, né? Inserir também uma nova planilha, vamos ver se o inserir tem, ó. O inserir, pode ver, ó, que ele não tem, tá vendo? Não tem inserir planilha, não tem inserir célula. Então vai estar aqui. Então muito cuidado com isso. Vincular dados externos, que é você trazer dados de banco de dados, por exemplo, do Base e importar aqui para o Calc. Então é um menu exclusivo só do Calc. E esse dados aí também é exclusivo. Podemos colocar aqui, muito cuidado com ele. Entra no hall dos menus exclusivos também. Aonde você ordena, tá vendo? Crescente, decrescente, você filtra, faz os filtros, trabalha com a tabela dinâmica, a gente vai ver isso aí ainda, pode ficar tranquilo. Validação de dados, né, que seria o seguinte, ó, naquela célula só pode ser digitado datas. Se você digitar um nome na célula, ele não aceita, ele só aceita datas, a gente chama de validação de dados. Então, eu acho que esse menu é um menu mais específico, é um menu com ferramentas mais avançadas, ferramentas mais aprimoradas, tá bom? Depois, menu ferramentas, já tem também no Writer, já não é exclusivo, né? Parte de ortografia, né? Aí tem um atingir metazinho que já não tem no Writer, que é você atingir uma meta futura, você dá para ele aí uma meta e ele vai fazer um cálculo na sua planilha para atingir, né? A parte de proteção da planilha, tá vendo? Os macros, né, através do XML, que são aquele conjunto de comandos que ele grava para a gente sozinho, etc. E penúltimo menu, janela, igual ao do Writer, com a diferença disso aqui, ó. Recurso até legal, congelar linhas e colunas. Às vezes você precisa ir lá para a linha 500, mas você quer continuar visualizando a linha 1. Então você pede para congelar, que aí você consegue descer a planilha, mantendo visualização da primeira linha. A gente chama de congelar painéis lá no Excel, né? E o último menu, ajuda, que o próprio nome já diz, né? Um help, um menu apenas aí com informações, atualização sobre o programa. Esse menu não é muito pedido em prova de concurso não, tá bom? Então, se você não conhece o Writer, tá aí, print por print de todos os menus para te ajudar, tá bom? E óbvio, para não te deixar na mão, olha que maravilha. Tá resumido aí, ó. Inclusive, isso aí, aluno, é tirado da ajuda do programa, tá? Tirei da própria ajuda, olha lá, ó. Explicação de todos os menus que eu acabei de explicar. Então não vou ler, porque isso é um material extra aí para você, né? Para não ficar redundante demais, tá? E outra coisa aí sobre o Calc são as teclas de atalho. Toma cuidado. Lembre-se, são praticamente iguais a do Writer. Mas lembre-se, é tudo em inglês, hein? Não vai para o português aí não. Então lá, Ctrl B negrito, de bold, italic, Ctrl I, né? Underline, sublinhado, Ctrl U, O de open para abrir, N de new, uma nova planilha, né? Ctrl S, quer dizer, um novo arquivo, perdão. Ctrl S, salvar de save, né? Já o Shift S, salvar como. Ctrl A de all, tudo. Ctrl Q de sair, o famoso quit. Ctrl L, alinhar à esquerda de left. Ctrl S, center, aí ele já pega o E porque o C tá para copy. Aí ele usa a segunda letra, né? Ctrl R, alinhar à direita de right. Ctrl F, find, localizar. Então mantém, eu praticamente copiei e colei lá do Writer, tá? Mantém aquela regra das teclas de atalho, fica essa tabelinha para você ir treinar, tá bom? Então, se você estava sentindo falta, tá aí. Obviamente, nós iríamos fazer exercício. Você sabe que meu curso é focado na ideia dos exercícios. Então, vamos lá. Vamos abrir com a questão de número 1 aí, ó. O LibreOffice Calc é um aplicativo que possui as mesmas funcionalidades do Microsoft Excel e apresenta os mesmos símbolos de botões para facilitar a utilização para usuários que fazem uso simultâneo desses aplicativos. E aí, aluno, o LibreOffice tem os mesmos símbolos de botões? Não, existe uma coisa chamada plágio, que o americano leva muito a sério, né? E tem diferença, assim, a ideia é a mesma, a lógica é a mesma, mas não pode ser igualzinho aos mesmos símbolos. O Excel já trabalha com guia, já tem um outro layout diferente, né?
Não dá para comparar não, eu até acho o Excel melhor. Então, já abrimos aí o nosso curso com uma questãozinha errada, você deve concordar comigo. Vamos a 2. O LibreOffice é uma suíte para escritório gratuita e de código aberto. Bacana? Um dos aplicativos da suíte é o Calc, que é um programa de planilha eletrônica e assemelha-se ao Excel da Microsoft. O Calc é destinado à criação de planilhas e tabelas, permitindo ao usuário a inserção de equações matemáticas e auxiliando na elaboração de gráficos de acordo com os dados presentes na planilha. O Calc utiliza como padrão, cuidado com essa questão, que está pedindo um padrão do formato. Ele não está pedindo a extensão, é o padrão. Muita gente assustou com essa questão aí. Letra A, XLS? Não, XLS é o quê? Excel, né? Letra B, ODF. Letra C, XLSX, também tira, porque é o Excel. Letra D, PDF, não, PDF é o documento portátil. Letra E, o DOC, não, DOC é texto. Aí sobra o TF. Aí você fala, professor, mas não é o ODS? Sim, ODS é extensão. E essa extensão faz parte de qual padrão? Padrão ODF, que significa Open Document File, ou seja, é arquivo de documento aberto, né? Que é o formato de todo o LibreOffice. Então, realmente, a letra B. Mas eu acharia melhor ter colocado a extensão, né? Bota ODS, que é a extensão, ele quis colocar o padrão. Perfeito? Então, cuidado aí com essa questão, tá? Seguindo. Qual o próximo passo? Vamos agora começar a entrar na matemática do LibreOffice, né, aluno? Chega de teoriazinha, questõezinhas mais básicas. Vamos agora entrar na parte de cálculos, né? Então, para a gente entender de cálculos, o que a gente tem que conhecer? Quais são os operadores do LibreOffice Calc? Então, quando eu fazer fórmula, vou fazer funções, eu preciso conhecer os operadores. Os operadores são esses aí que estão na sua tela. Você tem os operadores aritméticos, os comparadores, o operador de concatenação, tá? O operador de referências e o operador de números e valores em textos, que é para você converter para valor textual, tá? Vamos lá, começar pelos aritméticos. Os aritméticos você tem o somar, que você já conhece, o adição mesmo, normal, subtrair, que você também já conhece, o hífenzinho, né? E o multiplicar já muda, tá vendo? Ó, tem gente que acha que multiplica com um X. Na informática não usa X para multiplicar, você usa um asterisco, tá bom? A divisão também muda, ó, a divisão é uma barra. Muita gente acha que aquele símbolozinho, né, que a gente conheceu na matemática, não é, não aceita, tá? E o exponencial também é um acento circunflexo, né? Então, se eu fizer isso aqui no LibreOffice, ó, 2, né, o acento a 3 é 2 elevado a 3, a resposta dá 8 aqui. Então, isso aí a gente chama de exponencial, tá bom? Agora, os comparadores. Comparadores é para trabalhar com verdadeiro ou falso, né? Você só tem duas respostas aqui, ou V ou F, ele vai te dar verdadeiro ou falso. Então você tem o igual, olha o diferente, o diferente muda, diferente é o menor e o maior juntos. Então, por exemplo, vamos fazer uma situação hipotética aqui, ó. O A1 eu tenho 8 e A2 eu tenho, por exemplo, 5. E eu coloco assim, ó, igual A1 menor, maior do que A2, tá vendo? Eu estou afirmando, perguntando pelo seguinte, o Calc, A1 é diferente de A2? 8 é diferente de 5, então a resposta dá verdadeiro, tá? Maior você já conhece, né? Menor você conhece também. Olha o maior igual. O maior igual é diferente do raciocínio lógico. Você bota o maior e igual. Então ele faria lá, por exemplo, A1 é maior ou igual a 2, ou seja, 8 é maior ou igual a 5? Verdadeiro, porque 8 é maior do que 5, né? Maior ou igual. E o menor ou igual, o mesmo raciocínio. 8 é menor ou igual a 5? Não, né? 8 não é menor nem igual a 5, ele é maior, então daria falso, ok? Então a gente chama isso aí de comparadores. E aqui nós temos o símbolo da concatenação, que é o e-comercial. A concatenação é interessante, aluno, que ela funciona o seguinte, ó. Vamos supor que, de novo, aqui no A1 eu tenho 3, no A2 eu tenho 5. E eu faço assim, ó, igual A1 e-comercial A2. Sabe o que é isso? Qual a resposta disso aí? Vai dar 35.
Ele concatena. Concatena é juntar. Ele faz a união dos dois valores. Agora, olha só que interessante. Ele passa a interpretar isso como um texto. Muito cuidado que isso passa a ser um texto. Professor, mas como é que eu sei que é um texto, que não é número? Olha só, deixa eu colocar aqui para você uma ideia aqui, ó, olha só, os números, aqui mesmo, você pode ver que os números são alinhados à direita, ok? Todo número que você digita, ele fica alinhado à direita. Quando você tem um texto, o texto é alinhado à esquerda, é o que você difere número de texto numa planilha. Então esse 35, ele ia ficar alinhado à esquerda da célula. Então se eu fosse fazer uma soma, ele não iria somar, porque o 35 para ele é um texto. E o concatenar trabalha com isso. Perfeito? Ótimo. E aqui temos embaixo números e valores em texto, que é o seguinte. Se eu coloco uma fórmula assim, aluno, é igual, aspas, A1 mais A2 e fecho aspas, você sabe que ele não soma, né? Ele vai repetir o valor que está dentro das aspas. Então vai ficar o quê? A resposta A1 mais A2. Porque ele também lê como texto. Ele lê o seguinte, ó, escreva A1 mais A2. Aí ele vai escrever normalmente, tá? E o apóstrofo também é para converter número em texto. Então eu coloco, por exemplo, apóstrofo e o número 9. Hora que eu der Enter, ele vai converter o 9 para texto, tá? Ele deixa de ser aí um número. Perfeito? Aí fica alinhado à esquerda. E aqui temos as referências, que é muito usado nas funções, né? Que é o ponto e vírgula para E, 2 pontos até e a exclamação, uma interseção. Isso aí já é diferente do Excel. O Excel já é um espaço. Deixa eu explicar isso para você aqui na nossa planilha. Olha só. Vamos colocar uns valores aqui na planilha. Ó. Então aqui eu tenho 2, 3, 4, por exemplo, 5, né? Vou botar aqui valores 7. Vou botar aqui 10. Olha, eu tenho vários dados aí na planilha. Se eu digito uma função assim, ó, soma, por exemplo, A1 ponto e vírgula, né? Por exemplo, C4, ele vai somar o que aqui? Ele entende isso aqui como sendo um E. Então ele vai somar 1, que é 2, mais o C4, que é 4. Então vai ficar 2 mais 4 aqui, a resposta dá 6. Porque ele entende isso aí como sendo um E, o ponto e vírgula. Agora, se eu coloco assim, ó, igual, soma, A1, 2 pontos C4, aluno, o 2 pontos ele interpreta como sendo quem? Como sendo 1 até. Então ele vai somar de A1 até o C4. Ó, ele vai pegar todo mundo aqui, ó. Toda a galera aqui vai ser somada. Tudo, o intervalo todinho. Então vai ser 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 10 mais 11 mais 2 mais 3 mais 4. Tudo. Então esse símbolo muda muita coisa na nossa vida. Toma cuidado, tá? Agora a interseção já é isso aqui, ó. Se eu coloco assim, ó, soma A1 até C4, boto a exclamação C1 até C4. O que seria interseção? Ele vai somar só as células que se repetem. Então dá uma olhada, ó, de A1 até o C4 e de C1 até C4, você concorda que C1 até C4 está dentro de A1 até C4? Então vai somar só essas células. Então ele vai somar aqui, ó, só de C1 até C4. Deixa eu mudar aqui de azul para você entender melhor. Olha, ele vai somar só esse intervalo aqui, porque são só elas que se repetem. C1 até C4 está contido de A1 até C4. Ele vai somar 11 mais 2, 13. 13 mais 3, 16. 16 mais 4, 20. Então a resposta disso aqui será 20. Então isso a gente chama de interseção. Combinado? Bacana demais. Então você acabou de aprender aí os operadores matemáticos, lógicos, concatenar e de referenciação. Valeu? Agora o que a gente tem que saber? Nós temos que aprender isso aí também, ó. Tabela de prioridades também é muito importante,
Porque vamos supor que você pega uma fórmula assim, quer ver? A2, vamos botar aqui 3 e bota 3 aqui igual a 2. Aí ele faz uma fórmula assim, ó, igual a 1 mais A2, né? E bota a barra aqui a 3, perfeito? Muitos candidatos fazem assim, ó, A1 é 9, A2 é 3 e o A3 é 2, né? 9 mais 3, 12, 12 dividido por 2, 6. Não é isso? Mas tá errado. Por que tá errado? Porque a divisão você não faz primeiro. Quer dizer, a soma você não faz primeiro. Você faz quem? Você faz a divisão. Então aqui é 3 dividido por 2, que dá 1,5. Depois você pega o 9 e soma com 1,5. 10,5 a resposta aqui. Então, aluno, você precisa saber quem vem primeiro. Quem que eu dou preferência? Então vamos à nossa tabela, ó. Primeira coisa que você dá preferência é o parênteses. Então se tivesse, por exemplo, aqui, ó, o parênteses aqui, ó, aí você somaria primeiro. Então sempre faça parênteses em primeiro lugar, ok? Depois do parênteses são as funções. O que são funções? São as fórmulas que têm nomes, ó lá, ó, soma, média, multi. Então toda fórmula que tem um nome, você vai e resolve ela. Você daria preferência para essa soma aqui, tá? Terceiro lugar, porcentagem, né? Por exemplo, você tem assim, ó, A1 mais 5%. Você não vai pegar 9 e somar com 5%. Você vai converter o 5% em decimal, que é 0,05. Então faça a conversão, né? Quarto, exponencial, você já viu que é o chapeuzinho, o acento circunflexo. Quinto, multiplica ou divide, ou então divide ou multiplica, o que vier primeiro. Sexto, soma ou subtrai e soma. Sétimo, concatena, lembra? O é comercial. E o oitavo, as comparações, que é o igual, diferente, maior, menor. Então toma cuidado aí, você tem que levar isso a sério. Quer ver uma questão que já caiu em prova e muita gente perdeu? Usando esses mesmos exemplos que estão na sua tela. Olha só, uma vez caiu uma questão assim, ó. A1 maior do que A2 mais A3. Tenta resolver isso aí. Se quiser dar pausa no vídeo, dá pausa no vídeo e tenta resolver isso aí, que eu vou responder para você. Que bicho que dá isso aí? Né? Muita gente não sabia responder isso aí. Se quiser dar pausa e voltar comigo, sem problema. Olha só. 9, 3 e 2, né? O que o examinador aprontou? O comparador é o último, é o oitavo. Mas ele colocou em primeiro, porque está dentro do parênteses. Então, A1 é maior do que A2? 9 é maior do que 3? Verdadeiro. Pô, mas verdadeiro mais 2, professor? Que diabo é isso? Que bruxaria é essa? Não dá para fazer? Dá. Porque é o seguinte, o computador, ele só reconhece esses dois números aqui, ó, 0 e 1, ok? Onde 0 é desligado e 1 ligado. E na lógica, o 0 é falso e o 1 é verdadeiro. Essa é a linguagem do computador. Então, o cálculo ele não reconhece o verdadeiro como verdadeiro. Ele reconhece o verdadeiro como 1. Então, se eu estou forçando uma soma com 2, ele vai somar e vai dar 3. Se fosse falso, seria 0 mais 2, aí a resposta é 2. Perfeito? É isso aí. Então, dê prioridade ao que você está vendo na sua telinha. Bacana? Perfeito, aluno. Pegou essa ideia inicial do cálculo? Isso é só para dar uma maciada, para a gente conhecer, porque não adianta ir direto para a guerra. Vamos fazer o planejamento primeiro. A guerra vem no próximo bloco. Volto com você já.